Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. É claro que o assunto mais repetitivo da semana, e os telejornais e a mídia estão aí para comprovar, é a greve dos caminhoneiros. O jornal chega a estar exaustivo da gente ler ou da gente assistir, porque não se fala de outra coisa, mostra a situação num estado, mostra a situação no outro estado, mostra a situação, enfim, ao longo do Brasil, mas todos os estados estão enfrentando a mesma situação. Mas o que me chamou a atenção foi que a área econômica do governo declarou que nos 5 primeiros dias da greve dos caminhoneiros, o Brasil teve um prejuízo de 10 bilhões de reais. É claro que isso está colocando como dado a produção de carnes que se perdeu, a produção de hortifrutigranjeiros que se perdeu, leite que não foi possível ser distribuído, a paralisação das empresas, mas há dados outros que não podem ser computados. Já há vidas que foram perdidas em consequência desta greve. Há pessoas que morreram por falta de assistência médica, quer seja por transporte de ambulância, quer seja pela falta de medicamentos, ou mesmo pela falta de médicos qualificados para que fossem atendidas. Crianças que às vezes já nasceram com alguma dificuldade, tiveram que lutar pela sua sobrevivência e devido a toda essa situação de escassez, infelizmente não conseguiram. Como mensurar a perda de uma vida? Como mensurar a dor de uma família enlutada pela perda de um ente querido em consequência de uma greve que reivindica coisas que são tão somente, às vezes, econômicas e financeiras? Como é que nós vamos mensurar, medir neste cálculo as crianças que estão impossibilitadas de ir para a escola porque já não há merenda? E nós sabemos que cerca de 70% das crianças nesse país, muitas vezes vão à escola para comer, para ter acesso à merenda. E elas não estão tão somente obstaculadas no seu direito de aprender, como também vão estar cerceadas, às vezes, na única alimentação balanceada que elas têm durante o dia. Como mensurar isso? Como se pode medir isso? O grande problema do ser humano é que ele acha que ele pode equacionar tudo, que ele pode medir tudo, porque afinal de contas ele é um ser racional. Agora, queridos, a bem da verdade é que para equacionarmos qualquer coisa diante da nossa racionalidade, nós precisamos de dados que sirvam como insumos para que nós possamos o quê? Processá-los. Mas, como eu disse aqui, não há cálculo matemático que possa medir um valor de vidas. Não há cálculo matemático que possa medir o impacto emocional sobre crianças ou sobre pessoas. E aí a racionalidade do ser humano se depara com uma impossibilidade. A gente pode mensurar aquilo que a gente conta em termos de produção, a gente pode mensurar aquilo que a gente pode ter ideia de que é fabricado, mas fora isso, a nossa racionalidade não tem como alcançar. E eu fiquei realmente pensando a respeito da racionalidade humana. É racional isso? Você impedir que pessoas tenham direito à vida? É racional isso? O que é racional e o que não é racional? Afinal de contas, o homem se julga dotado de uma racionalidade tão grande. E o que eu quero meditar com você nesta noite, nesta mensagem, tem como tema, muito além da racionalidade. E eu escolhi como texto a passagem que se encontra na carta que Paulo escreveu, a primeira carta delas aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 28, que nos diz da seguinte forma: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo,
mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Paulo está tratando diretamente da nossa racionalidade, a racionalidade humana. Paulo está tratando da pretensa inteligência do homem. Paulo está abordando a arrogância da sabedoria humana. O homem conseguiu chegar à lua, o homem faz cálculos sobre a extensão do universo, a gente vê a ciência se depurando cada vez mais, a tecnologia avançando, mas o que isso tudo significa aos olhos de Deus? O que é essa pretensa racionalidade? A racionalidade, segundo a definição, é a capacidade de exercer a própria razão. Uma boa definição. Mas outra definição diz que significa empregar o raciocínio para resolver problemas. Trata-se de uma operação mental complexa que consiste em estabelecer relações entre elementos que foram dados. A racionalidade se encontra compreensível logicamente. É óbvio que todo homem ou mulher que se julgam inteligentes querem colocar a sua racionalidade em exercício e querem compreender o porquê de todas as coisas. Eu quero uma explicação que atenda à minha racionalidade. Se não for lógico para mim, eu não sou capaz de aceitar, eu refuto. Quanto mais inteligente o ser humano se distingue, ou ele mesmo se declara, mais distante ele fica de Deus. Por quê? Porque as coisas na palavra de Deus passam a ter um significado um tanto quanto de fábula, de não fatos verídicos. Foge muito a minha capacidade racional. E é essa racionalidade que nós usamos para resolver todos os problemas e que na verdade não resolve nenhum. Porque a racionalidade do homem já resolveu o problema da fome? Bilhões de pessoas estão passando fome no mundo. A racionalidade do homem conseguiu controlar as intempéries do clima? Ou nós continuamos sofrendo com tsunamis, com terremotos, com vulcões? A racionalidade do homem conseguiu curar as enfermidades e as doenças? Porque quando doenças são curadas, medicamentos são encontrados, novas doenças surgem. E as velhas até retornam também. Essa semana eu encontrei com um colega que eu já não via há muito tempo, e eu perguntei como vão as coisas, ele vai mais ou menos. Meu pai faleceu mês passado. Eu falei, mas que lamentável, seu pai faleceu de quê? De febre amarela. Mas eu perguntei, ele não tomou vacina? Não, ele faleceu da vacina. Ele tomou vacina contra a febre amarela, e em 4 dias ele estava morto.
ele contraiu a doença pela vacina. Mas isso é a ciência. E aí eu sou obrigado a ouvir, conversando isso com uma determinada pessoa, que quando nós somos vacinados, nós estamos assumindo o risco de podermos vir a contrair a doença pela qual nós estamos nos vacinando para criarmos anticorpos. Mas essa arrogância do ser humano que diz que avança, mas pode avançar na área secular e retrocede cada vez mais em relação a Deus. Os países de primeiro mundo são os países que estão se distanciando cada vez mais de Deus. No Brasil, os pseudo-intelectuais, porque todo intelectual tem que declarar que é ateu, que não crê em Deus, que Deus é uma energia, que tem o seu Deus particular, que tem a sua própria visão de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar, através dessa carta de Paulo, exatamente aquilo que Deus avalia do ser humano em relação à sua racionalidade. O homem confia na sua racionalidade. Se você vai ao médico e o médico vai passar para você medicação, você vai tomar. Mas aí você vai no outro médico, aí o outro médico diz outra coisa para você. Semana passada eu estava conversando também com uma pessoa, aliás, semana passada, porque domingo é o primeiro dia da semana. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa querida aqui da igreja, e aquela pessoa falou, eu fui no médico, e aí ele disse, é tuberculose. Eu fiquei apavorado, fui no outro médico, o outro médico disse, você não tem nada. Mas como é que é isso, gente? De um médico para outro vai de 0 a 100? Um diz, você tem isso, e é claro que aquela pessoa fica preocupada, porque pode transmitir para os entes queridos, procura um outro médico, não, você não tem absolutamente nada. Pastor, foi um milagre, também creio em milagres, mas o fato é que a gente sabe que a opinião médica varia de médico para médico, mas nós confiamos, por quê? Porque nós acreditamos que na nossa racionalidade, aquela pessoa foi preparada para isso. A Bíblia declara para mim e para você, que o homem não deveria confiar no seu próprio entendimento. Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aqui, queridos, nós estamos vendo que a palavra de Deus declara, não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, não faça do seu firmamento a sua inteligência, o nível de informação que você possui, porque se fosse assim, grandes economistas ao estarem em empresas, essas empresas não faliriam. Por quê? Porque são economistas, eles dominam a ciência de como funciona o mercado. E por que então que as empresas vêm a falir quando contratam esses economistas? Quando nós também, na nossa arrogância, e todo ser humano nesse ponto se torna arrogante, porque se acha bom demais, competente demais, inteligente demais, informado demais, culto demais, e a Bíblia fala assim, olha, não se apoie no seu entendimento. Você pode até ter um entendimento, mas não faça desse entendimento o seu apoio, porque se você se apoiar no seu próprio entendimento, você vai estar à beira da catástrofe. E diz mais, não seja sábio aos seus próprios olhos, um dos complexos que mais deformam o ser humano é o da megalomania. Todo ser humano acha que é o mais competente, o mais inteligente, aí por a reboque é o mais bonito, é também o mais capaz. Sabe aquelas pessoas que falam para você, e se você não se submete à opinião que elas impõem, elas ficam tremendamente estressadas, porque como pode estar desperdiçando esse meu conselho repleto de sabedoria, transbordando de conhecimento, quando na verdade aquela pessoa está emitindo uma opinião sem fundamento, mas ela se acha sábia aos seus próprios olhos. Isso é megalomania. O homem precisa se enxergar exatamente como ele é. E aos olhos de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus declara que eu e você não somos nada aos olhos de Deus. Seja você o louco do ditador da Coreia do Norte, seja você o presidente dos Estados Unidos, seja você o homem mais rico do mundo, seja você o dono da Amazon.com, aos olhos de Deus, eu e você somos absolutamente nada.
Mas o homem vai sempre refutar isso, porque ele não admite. O homem acha que é senhor da sua própria existência, é senhor do seu próprio caminho. Mas é necessário que a gente entenda que quando nós falamos de racionalidade, a racionalidade humana também impõe o quê? Impõe impossibilidades. O homem sabe que ele não tem como chegar a Marte, embarcando numa nave espacial e chegar no dia seguinte. É claro que ele sabe que ele precisa de quê? De meses de viagem para chegar ali do lado, Marte, o nosso vizinho. Porque para Vênus não dá, Vênus é quente demais devido à proximidade do Sol. Agora, para chegar no nosso vizinho, nós precisaríamos de meses, mas não tem como, pastor, porque não tem como produzir água. Ah, não, mas aí a gente vai botar as pessoas para dormir. Isso, queridos, é ficção científica. Isso é coisa de cinema, isso não é a realidade. E aí o homem tem que olhar para Marte, ali o astro mais próximo, no universo de 14 bilhões de anos-luz, onde é impossível contar a quantidade de planetas, estrelas, de galáxias que existem. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela é composta de bilhões de sistemas solares como o nosso. Nós giramos em torno de um Sol, e presta atenção, na Via Láctea, que acabou de ter uma fotografia, uma selfie divulgada recentemente, a selfie da Via Láctea, presta atenção, bilhões de sistemas solares. E aí, os cientistas têm que dizer, olha, nessa selfie, infelizmente, não tem nem 10% do que a Via Láctea contém em termos de astros. Uma galáxia! E a gente não consegue chegar no nosso planetinha do lado. Uau, como nós somos poderosos! Uau, como nós somos racionais! Como nós somos inteligentes! E aí nós temos que admitir a nossa impossibilidade diante da criação de um Deus que é todo poderoso, que criou o universo, que ordena o universo, que governa o universo, e o homem tem que se submeter, quer queira, quer não, aceitando a existência dele ou não, as impossibilidades que lhe são impostas. Mas Lucas, capítulo 18, versículo 27, dá um soco nisso na gente. Deus diz através da sua palavra, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Aquilo que a sua racionalidade diz, não tem como, Deus diz, é possível. E quantas vezes, mesmo nós que estamos na igreja, no exercício da nossa fé, olhamos para as promessas de Deus e dizemos assim, mas não tem como. Mas como é que vai acontecer? Queridos, presta atenção, se fosse racional para você, não precisava da intervenção sobrenatural de Deus. Por isso que ele diz assim, é impossível para você, mas para Deus é possível, seja o que for, seja trazer vida àquele que morreu, seja abrir o mar vermelho para eu passar, seja atravessar comigo batalhões, saltar muralhas, é possível para Deus. Quando você se esbarra na sua racionalidade com o limite, e a sua racionalidade passa a dizer para você, é impossível, é impossível, é impossível. Nós temos duas opções no exercício da nossa fé. Ou nós cremos no Deus a quem nós servimos e adoramos, e legamos a racionalidade o lugar que ela precisa ter, afastamos a nossa racionalidade e agimos como irracionais sim. A fé não é racional, porque a fé não depende de mim, nem de você, da minha inteligência, da minha lógica, dizer 2 mais 2 igual a 4. A fé, queridos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Então, entre ser racional e ser um homem de fé, eu já fiz a minha escolha. Eu creio em Deus, naquele para o qual não há impossível. E é por isso que muitos crentes estão sofrendo. Porque mesmo na casa de Deus, mesmo com a palavra de Deus, mas como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Eu não estou vendo possibilidades, e isso é impossível, pastor. É impossível sim, por ser impossível, é que nós precisamos da ação sobrenatural de Deus, daquele para o qual não há impossibilidade alguma. A palavra de Deus declara, operando Deus, quem há de impedir? Ninguém, nada, nenhuma força nesse universo pode impedir a operação do poder de Deus. Acorda! Muitas vezes a sua racionalidade vai fazer balançar a sua fé. Pastor, mas assim, está dando tudo errado.
Deus disse que me abençoar, mas está dando tudo errado, está dando a sua racionalidade, vai dizer para você, é mentira, não tem como acontecer, você foi enganado por Deus, Deus não é bem assim, a situação está fora do controle, e tem pessoas que sucumbem a isso. Pior ainda, tem aquelas que fazem birra com Deus. Ah, é? Não é a minha vontade, vai fazer a minha vontade? Não. Então também não creio mais em Deus. Então também não quero mais igreja. Então também não quero ler Bíblia. Não vou cantar mais lá na igreja. Não vou mais ofertar. Não vou nem aos cultos mais, porque Deus não fez aquilo que eu queria. E aí, queridos, a sua racionalidade diz para você que Deus tem que fazer aquilo que você quer. Isso é irracional. Na verdade, nós é que temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E nos submetermos a isso, muitas vezes é como ser atravessados como uma adaga, porque somos feridos no nosso orgulho de não termos aquilo que nós queríamos ter, ou de não sermos atendidos naquilo que era a nossa vontade própria. Racional seria a gente dizer assim, Senhor, eu quero a tua vontade. Racional é você olhar tudo dando errado e você dizer assim, obrigado Senhor, porque se a minha vida está de acordo com a palavra de Deus, se eu sirvo a Deus como preciso servir, presta atenção, não estou falando de pessoas que brincam de ser crente não. Não estou falando de pessoas que simplesmente proferem o nome de Deus com a boca, mas não servem a Deus de verdade. Não estou falando de pessoas que simplesmente são cristãs porque precisam de um título religioso. Não estou falando de pessoas que simplesmente vão às igrejas, ouvem tudo e saem como se não tivessem ouvindo nada. Não! Eu estou me referindo a pessoas comprometidas com Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao mesmo tempo, a palavra diz, aquele que ama a Deus, faz a sua vontade. Então, se eu estou inserido nisso, eu sei que pode estar tudo desabando. Deus tem nisso um propósito maior. Deus está no controle da minha vida. Ele não perde o controle jamais. Ele é Senhor dos senhores. Isso seria racional. Acalmar a nossa alma nos braços de Deus. Mas, queridos, nessa racionalidade, a gente precisa entender o seguinte: 3 mais 1 igual a 4, 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 4. Nós precisamos de certezas para equacionarmos determinadas situações. Toda a fórmula matemática que você aprende na escola da tia Maricota, lembra aquela equação de resolução de equação, aquela fórmula de resolução de equação do segundo grau? Vocês lembram disso? Não sabem nem o que é equação de segundo grau. Eu vou chamar a tia Maricota aqui um dia para dar aula para todo mundo de novo. São fórmulas. Mas essas fórmulas, elas existem por quê? Porque se você inserir os dados que ela demanda, ela vai lhe proporcionar o resultado. Mas se esses dados não forem inseridos, você não vai ter resultado. Existem tantas fórmulas matemáticas que precisam ser preenchidas com os dados. Acabei de mencionar aqui. 10 bilhões de prejuízo nos 5 primeiros dias. Ok, foi feito um levantamento, inserido num algoritmo que forneceu esse resultado. Cálculo matemático. Isaías 29:14 diz o que Deus pensa das nossas certezas que preenchem a nossa racionalidade. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, porque a palavra de Deus faz exatamente isso, nos deixa atônitos, assombrados, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá. O que é perecer? Acabar. Sabedoria dos sábios, presta atenção, não é sabedoria de qualquer um não, é sabedoria daqueles que são comprovadamente sábios. Uau! Stephen Hawking, meu Deus, a teoria do tempo, esse cara é o máximo. Meu Deus do céu, o livro desse cara é um best-seller. Caramba, é absolutamente fenomenal. E aí, com devido respeito à memória desse grande cientista, ele vem e declara, Deus não existe. Uau! Sabedoria do sábio pereceu. Sabedoria do sábio pereceu. Sabedoria do sábio pereceu. A inteligência dos inteligentes se desvanecerá.
Sabe o que é desvanecer? Desvanecer não desaparece de repente, não. Vai desvanecendo até sumir, até sumir. É aquela inteligência que você vai admirando porque filosofa muito bem, ou que porque tem ideias arrojadíssimas e que consegue articulá-las. E aí quanto mais você vai vendo aquela pessoa se expor, quando ela começa a falar de Deus, ela começa a desvanecer na sua inteligência. Porque se você não consegue entender quem é Deus, o que é Deus, a nossa necessidade de Deus, nós não seremos nem sábios e muito menos inteligentes. E aí não há certeza nenhuma de coisa que possa sustentar a sua racionalidade. O ser humano planeja no que é racional. Planeja com base no que é racional. Você fala assim: eu ganho X. Então, com X, aí você vai fazer o seu orçamento e diz assim: isso, aquilo, ok, isso é racional. Aí você planeja: não, vou viajar na época tal, porque eu vou trabalhar, vou tirar férias, e aí nas minhas férias eu posso fazer isso, assim, então eu posso me ausentar tanto tempo, estou planejando, ok, são planejamentos comuns do nosso cotidiano. Mas a verdade, queridos, a gente pode planejar o que a gente quiser. Pastor, eu estou planejando que em 2021... 2000 e quê? Quanto tempo é 2021? 3 anos? Onde é que você vai estar daqui a 3 anos? Como é que você vai estar daqui a 3 anos? Aliás, me responda, aonde é que você vai estar daqui a 3 dias? Aí você vai dizer assim: não, pastor, eu pretendia estar, mas se a greve não permitir, e aí você já não sabe mais como vai ser. Sabe por quê, queridos? Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas não adianta nada. Sabe por quê? O Senhor é que determina seus passos. Entenda, não adianta você dizer assim: eu vou por aqui. Vou. Aí Deus diz: não vai não, meu filho, você vai por aqui. Não, mas eu quero ir por lá. Mas se Deus determinar que vá por aqui, observe, queridos, não há aqueles que sirvam ao Senhor que possam refutar isso, como também não há aqueles que não servem ao Senhor que não possam refutar isso. Porque quando Deus determina o exercício da sua vontade soberana, todo e qualquer ser humano se torna servo, submisso. E é por isso que muitas vezes você vai encontrar na Bíblia: Nabucodonosor, meu servo. Aí uma pessoa: como é que Nabucodonosor não era crente, pastor? Nabucodonosor não era crente, era rei da Babilônia. Queridos, mas Nabucodonosor, quando Deus falou assim: agora você vai pastar, meu filho, eu sou o rei, ele ficou de 4 e foi pastar. Sabe por quê? Ninguém pode renegar-se a fazer aquilo que Deus determina. Por isso que o homem, na sua arrogância, planeja tanta coisa. Eu planejo. Qual a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Porque na verdade é Ele que vai determinar. Você sabe se vai estar vivo no ano 2021? Não, pastor, eu vou porque eu só tenho tanto de idade. E daí? Tem pessoas que morrem com 18, com 20, com 30, 50, 70. Tem pessoas, queridos, que vão dormir, vão tomar, vai ali, ó, querida, vou tomar a vacina de febre amarela, volto já, porque aí, ó, querida, a gente pode viajar, porque aí não vou ter problema mais de febre amarela, de nada, tchau, vamos lá, aí volta e morre. Planejou isso? Claro que não, queridos, por misericórdia, claro que não. Mas quem é que é senhor do seu próprio destino? Quem é que é o senhor do seu próprio, da sua própria existência? Eu e você precisamos aprender, queridos, que nós podemos até planejar o nosso caminho, mas se esse caminho não for o que Deus quer para nós, nós não vamos obter a bênção de Deus. A bênção de Deus só está naquilo que Ele determina os nossos passos. E às vezes o homem pode até se recusar, e Deus consente. Você quer ir para o seu próprio caminho? Vá. Mas aí vai colher também todas as consequências, todos os ônus referentes a isso. A nossa é a racionalidade de novo. Mas pastor, eu oro para que Deus dirija os meus passos no caminho que eu planejei. Mas não é isso que o versículo está dizendo, não.
Tem muita gente que diz assim, tá vendo, eu planejei e Deus vai dirigir os meus passos por esse caminho que eu planejei. Não é isso que a Bíblia está dizendo não, queridos. Leia a Bíblia, use a sua racionalidade para ler a Bíblia de forma correta. O homem planeja, porém, contudo, entretanto, está aqui uma preposição, lembra da preposição da tia Maricota? Ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sobre, trás, lembram disso? Todo mundo decorava para fazer a prova? Obrigado, Tatiana, finalmente alguém disse para mim, isso eu lembro, pastor, finalmente, está aqui, contudo, quem determina os passos é o Senhor. Você pode planejar o que você quiser. Quanta gente planejou viajar? Mas eu não sabia que ia ter greve. Mas planejou. Mas eu pensei, eu achava. Vejam bem, queridos, como um pequeno detalhe altera todo um planejamento. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é dependermos da benevolência, da misericórdia, da graça e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Sabemos que Ele nos ama, e quando nós permitimos que a nossa vida esteja sob o controle total da vontade de Deus, aí os nossos caminhos serão abençoados. Todo mundo diz, e um famoso filósofo francês, René Descartes, e volta e meia eu menciono isso, ficou famoso, também o pessoal só conhece isso dele, né? Penso, logo existo. Fala mais sobre Descartes. Não, penso, logo existo. E eu acho engraçado isso, porque num camp nosso, vocês estão lembrados disso, né? A pessoa tinha que levantar rapidamente e dizer um versículo. E aí, apitaram, a pessoa levantou, penso, logo existo. Não é versículo, é René Descartes. E esse cara declarou, penso logo, aí a pessoa pensa assim, não é verdade, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Mas presta atenção, quando a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é, assim como o homem pensa, ou seja, nos seus pensamentos humanos, limitados, pequenos, assim o homem será. Tem gente que fala assim, porque eu penso que eu sou vitorioso. A Bíblia não trabalha com pensamento positivo não, gente, misericórdia. Não existe isso. Nós não estamos falando de PNL não, nós não estamos falando de programação neurolinguística não. É isso que a gente precisa entender. Tem muita gente atrás de programação neurolinguística para poder insuflar dentro de si uma motivação maior, algo que possa transcender o seu conhecimento, que vai trazer uma nova chama. É por isso que esses coaches fazem tanto sucesso. Estão enchendo a mala de dinheiro. Aí você vai perguntar, você é o quê? Eu sou profissional de educação física. Está me ensinando como ser empresário. Você é o que, meu filho? Eu era enfermeiro, mas agora eu sou. Está me ensinando como ter sucesso na minha vida financeira. E eu fico pensando, como é que as pessoas podem se submeter a tudo isso? Como é que as pessoas podem abraçar isso, quando na verdade, se você quer um coach, a palavra significa treinador. Não existe maior e melhor treinador, não existe maior ou melhor ensino do que aquele que está contido na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, tome posse disso, aí sim, você vai ser um vencedor, queridos. Tanta racionalidade, mas o homem, queridos, ele pensa que ele é aquilo que ele pensou. Mas o que diz a palavra de Deus? Salmos 8, versículo 3 a 4. Olha o salmista. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e a estrela que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? O que é o homem? O que é o homem? A Bíblia está perguntando, quem você pensa que você é? E olha só, o salmista está olhando só o céu estrelado. Eu fico impressionado com isso, está aqui, olha, eu estou olhando os céus, a lua e as estrelas, ele não está olhando o universo, ele não está olhando a selfie da Via Láctea, ele está olhando um céu estrelado, e só o fato dele olhar aquele céu estrelado, ele pergunta que é o homem, para que com ele te preocupes, o que com ele te importa, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Uma das coisas mais assim impactantes para mim, uma vez em Nova York,
lá no Rose Center, que é anexo ao Museu de História Natural, ali tem um planetário, talvez alguns de vocês já tenham visitado. E aí você vai fazer no planetário uma viagem que é até narrada por um ator, Tom Hanks. E aí começa assim, você está aqui no Rose Center, é verdade. Vopt, você está aqui no Central Park. Uau, já não sou ninguém. Oh, você está aqui em Nova York. Caramba, eu já sumi. Uau, você está nos Estados Unidos. Não consigo chegar nem em Nova York. Uau, planeta Terra, sumiu tudo agora. Aí ele pergunta assim, você acha que isso é suficiente? Então vou mostrar para você quem você é. Uau, sistema solar. Aí a Terra virou um ponto. No sistema solar, a Terra virou um ponto. Quem sou eu dentro desse ponto? Quem é você dentro desse ponto? Aí ele dá um wapt. Agora você está na Via Láctea. Acha o seu sistema. Nem mais o sistema solar a gente acha. Virou menos que um ponto. E aí ele vai se afastando, se afastando, se afastando, como se pudesse mostrar o universo inteiro. E ele pergunta assim, cadê você? Mostra quem é você nesse mapinha. Você não consegue distinguir nem a sua galáxia. E nessa galáxia que tem bilhões de sistemas solares, que tem bilhões de planetas, eu sou um dos bilhões de habitantes de um planetazinha qualquer. Você se acha realmente muito importante? Você se acha realmente muito rico, inteligente, belo, bonito, famoso? Você se acha realmente, é o que a palavra de Deus, que é o homem? E o salmista, queridos, perguntou isso, olhando só o céu estrelado. Jó 7,17 diz assim, que é o homem para que lhe deis importância e atenção. Eu pergunto, Deus precisava me amar? Deus precisa de você? Deus precisa de mim? Não, precisa sim, pastor, porque ele precisa para que eu faça a obra dele. Querido, se você não quiser fazer a obra dele, vai ser outra pessoa que vai fazer melhor ainda. O dia que eu não quiser mais ser pastor, você assim, eu não quero ser mais pastor, ele falou, não tem problema não, eu boto um que vai ser melhor ainda. Porque todos nós somos dispensáveis para Deus. Entenda, sem mim, sem você, Deus vai continuar existindo. Mas eu e você, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Deus não precisa de nós. Ele doou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, porque Ele nos amou. E esse amor, querido, extrapola a nossa racionalidade. Você consegue entender o amor de Deus? Nós temos vislumbres desse amor. Ninguém consegue entender a essência, o verdadeiro amor de Deus. Nós somos agraciados por este amor, mas entender na nossa racionalidade, não há como. Basta perguntar para você, quem de vocês ia dar o filho para morrer por um desconhecido? Bater na sua porta, você vem buscar seu filho para sacrificar por um povo que mora lá no interior da África. Pode levar, vai ser uma alegria poder compartilhar meu filho com eles. Imediatamente a nosso racional diz, nem pensar. Não, meu filho, jamais. O nosso racional diz isso. A gente não tem condição de entender o verdadeiro amor de Deus. Cuidado, queridos, para que nós não sejamos enganados pela nossa racionalidade. Cuidado. Devemos trazer a Deus a nossa racionalidade e apresentá-la a Ele. 2 Coríntios 10:5, Paulo escreve com brilhantismo que lhe é peculiar. Destruímos argumentos. Pastor, se Deus é Deus, por que as criancinhas morrem de fome? Pastor, se Deus é Deus, por que tem terremoto que mata tanta gente? Pastor, se Deus é Deus, por que os assaltantes matam as pessoas? Por que Deus não bota um basta nisso? Sabe o que a Bíblia manda você fazer com todos esses seus argumentos racionais? Destrói. Se fosse eu, escrever assim, dá descarga. Se eu fosse Paulo, assim, dá descarga em todos os seus argumentos. Porque o ser humano é assim. Mas se Deus fosse bom. Mas se Deus existisse. Mas não sei o que, etc. Argumentos que não têm fundamentação nenhuma para Deus. E Paulo fala assim, destrói. Sabe o que é destruir? Que não é jogar fora, senão é acabar com. É acabar com. Muitas pessoas estão sendo seduzidas pelos argumentos da sua racionalidade. Aí diz assim, e toda pretensão do conhecimento humano, pretensão da sabedoria humana, que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Todos aqueles argumentos que virão ou que vêm para tentar destruir a veracidade da existência de Deus, Paulo diz assim, olha, destrói! E leva, sabe o quê? Pega todo esse seu pensamento, que às vezes treme cheio de dúvidas, com falta de fé, com inseguranças, com medos, pega tudo isso, amarra, porque ele manda assim, olha, leva cativo. Você já ouviu alguém chegar e falar assim, por favor, me prenda, me leva? Se alguém chegar para você assim, vou te prender, se você não estiver na Lava Jato, queridos, você vai falar assim, não, a mim não, por que está me prendendo? Nem pensar, você vai reagir. E aí, para ser cativo, você vai ter que fazer, vai ter que lutar, amarrar e levar a Deus para torná-lo obediente a Cristo. A Cristo. O meu pensamento não obedece à filosofia humana. O meu pensamento não obedece à arqueologia humana, antropologia humana, sociologia humana, a tanta logia. O meu pensamento e o seu precisam ser cativos para serem tornados o quê? E o que é obediente, queridos? Quando seu pai às vezes dizia para você quando criança assim, não faz isso. Você sentava e falava assim, sabe me explicar por que eu não vou fazer? Era isso? Se perguntasse, você levava uma sapatada no meio da cara, fazia na mesma hora. Eu nunca apanhei do meu pai não, mas da minha mãe eu apanhei muito. Então, não faz isso. Se eu perguntasse por quê, aí aprendi. Não faz isso, não faço. Aí ela fala, agora você é um menino obediente. A gente obedece, queridos, porque a gente entende a necessidade da obediência. Com Deus é assim. Não pense que a cada passo Deus vai ficar se explicando para você. Por que eu tenho que fazer isso? Por que a Bíblia manda eu fazer isso? Por que a Bíblia diz que eu não posso fazer? Porque Deus disse e acabou. Deus não vai ficar dando explicação. Querido, quando eu comandava, eu sou oficial superior da reserva da Marinha, quando eu dava uma ordem, não tinha questionamento não. Tem, Stefano? Comandante Stefano, tem? Comandante Roberta, tem? Você viu, né? Não, senhor, nem pensar. Né? Não estava planejado isso não, mas obrigado pela sua participação. Por quê? Porque eu era comandante. Ai de quem perguntasse o porquê. Parta do pressuposto, querido, que eu sei o que eu estou fazendo. Porque senão você chega no meio de uma guerra, abre fogo. Não, o senhor tem que me explicar quais são as razões geopolíticas pelas quais o senhor está... Pum, morri. A pessoa já aprendeu a obedecer, porque era necessário que tudo fosse. E na nossa vida espiritual é assim, a gente obedece porque a gente tem que continuar vivo espiritualmente. Quem não obedece, morre. E é por isso que Deus fala, traga cativo, amarra seu pensamento não vai querer vir, seu pensamento vai dizer que é racional, que é inteligente, que sabe de tudo, que é experiente, que já vivenciou outras situações, amarra e traga o obediente a Cristo. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus não se submete à nossa racionalidade. Eu e você precisamos aprender a obedecer. Tem gente explicando, quando Deus me explicar isso, eu faço. Ele não vai fazer. É que eu já disse, Deus é Deus. Deus é Deus. Mas aí, queridos, eu mencionei aqui da escola da tia Maricota, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6, 7 vezes 7. Eita, demorou, gente, meu Deus. 49, 9 vezes 7. Eita, 63. Não está aqui não, viu, gente? Ninguém fez cartilha, ninguém estudou tabuada, ninguém fez isso. O Vinícius está naquela regra da mãozinha, funciona essa regra, Vinícius. Depois você ensina para o pessoal. Mas o que eu estou dizendo aqui? A pastora Elaine hoje falou aqui sobre dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, permita-me usar o que você mencionou. E a gente faz assim, não, pastor, sabe por quê? Assim... não, essa história de dízimo para mim, pastor, porque olha só, assim, não, a matemática diz que não vai dar para eu chegar no final do mês, vai sobrar ainda muito mês quando acabar o meu salário. Não, porque racionalmente Deus diz, mas como? Não tem como, Deus disse que vai me abençoar, mas meu salário não aumentou, Querido, matemática de Deus não é a sua, nem a minha matemática. É isso que a gente precisa entender. Matemática de Deus não depende dos fatores. Olha o que a Bíblia mostra para mim e para você. Está lá em Mateus 14, 15 a 21.
Caindo da tarde, eu vou ler rapidamente, os discípulos se aproximaram, este lugar é deserto, está ficando tarde, manda embora a multidão, para que eles possam comprar comida. Aí Jesus responde, eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Hã? São 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. E eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, que era num garotinho que estava lá. E o que é que eles falaram? Esse Jesus é maluco mesmo. Tem mais de 5.000 pessoas. Se eu trouxesse, vejam bem, se eu trouxesse 5 pães e 2 peixes, não dava para a gente. Aliás, mal e porcamente para o Diego, né? Para mim dava. Né? É brincadeira, Diego, é brincadeira. 5 pães, 5.000 pessoas. Hoje a gente vê milagre, mas por que a gente lê na Bíblia aqui? Se você estivesse lá, se você fosse discípulo também, você ia dizer assim, Jesus pirou, Jesus realmente não sabe fazer cálculo matemático, Jesus não sabe nem contar. Sabe o que ele faz, queridos? 5 pães e 2 peixes, se às vezes não alimenta uma pessoa, ele alimentou quantos? 5.000, diz a Bíblia, sem contar homens e mulheres. Olhe para mim, se hoje tudo que você tem são 5 pães e 2 peixes, não se preocupe, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Se você abrir, é isso que você tem de dinheiro, não se preocupe. Como assim, pastor? Vão começar a surgir mais pães e mais peixes? A Bíblia diz assim, olha, ele foi distribuindo e foi multiplicando. Vá vivendo. Aí depois você fala, mas como é que eu cheguei até esse mês? Eu não entendi, eu não tinha nem como. Esse é o milagre da fidelidade de Deus para aqueles que cumprem a sua palavra relativa ao dízimo. Depois disso, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e trouxer sobre vocês abundância tal que não vai caber em seus celeiros. Sabe por quê? Eu preciso crer na matemática de Deus e não na matemática humana. Porque muitas vezes aquilo que era correto na matemática, com a evolução do tempo, se modifica. Tem a tal da série que eu gosto de mencionar aqui, a tal da série de Fourier. Quem já fez engenharia eletrônica sabe disso. Era uma série que não tinha durante séculos aplicação nenhuma. E as pessoas ficavam estudando algo que não tinha aplicação. Estavam esperando que um dia surgisse aquela. Deus não é assim, Deus é prático. Nós não servimos a um Deus teórico. Nós não servimos a um Deus que quer ser conhecido filosoficamente ou teologicamente. Nós servimos a um Deus que quer ser conhecido pela prática do seu amor, pela prática do seu poder sobre as nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é um Deus que nós não podemos alcançar, é um Deus que está do nosso lado, é um Deus que nos abraça, que enxuga nossas lágrimas, que muitas vezes nos faz dormir quando nós estamos atormentados. É um Deus que é a nossa garantia quando nós estamos com medo. É um Deus que nos esconde quando nós estamos sendo procurados pelos nossos inimigos. É um Deus que é a garantia da nossa vitória. Deus não é teórico, Deus não é racional, Deus é Deus. Mas não há como viver nossa vida espiritual se nós nos basearmos na nossa racionalidade. Ainda nesse milagre dos 5 pães e 2 peixes, João 6, versículos 5 a 7. Olha só, Filipe, um discípulo, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, quando Jesus disse isso, Jesus já sabia o que ia fazer, queridos, a Bíblia vai dizer aqui para a gente, onde compraremos pão para esse povo comer? Aí a Bíblia diz assim, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia o que ia fazer. Ele quer saber o seguinte, vamos ver se esse cara consegue vencer a estúpida racionalidade humana. Onde compraremos pão para esse povo? Filipe responde, 200 denários, a pastora ensinou aqui, ou seja, 200 dias de trabalho, não comprariam pão para que cada um recebesse um pedaço. Deus, Jesus, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, nós não teríamos como comprar pão. Para quê? Porque não tem padaria aqui perto. Essa é a lógica humana. Como é que eu vou vencer isso? A lógica humana não vai possibilitar nunca. Esse homem estava obstaculado pela sua... Não, são tantas pessoas, eu vou precisar de 200 denários, mas se eu tiver 200 denários, não vai ter padaria onde comprar pão, e se eu comprar pão, não vai receber um pedaço. A racionalidade humana. Aí Jesus fala, traz 5 pães e 2 peixes.
Por que você vai sofrer com a sua racionalidade humana? Vai gerar em você angústia, ansiedade. Pastor, então você está dizendo que nós devemos ser irresponsáveis em termos de planejamento? Não, queridos. Agora use a sua racionalidade e seja inteligente, porque não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando é quando a sua racionalidade é um obstáculo para a consecução do milagre. E o milagre não vai acontecer enquanto nós estivermos dominados pela nossa lógica e não nos submetermos à impossibilidade que somente o poder de Deus pode vencer. Mas pastor, eu estou esperando, é mesmo? E enquanto você não aprender a lidar com a sua ansiedade, enquanto você não aprender a lidar com o seu medo, enquanto você não aprender a lidar com a sua angústia, enquanto você não aprender a lidar com esse sofrimento, porque isso tudo é gerado por quê? Pela sua racionalidade. Racionalidade. A preocupação, queridos, a preocupação dentro do limite, ela vai até existir. Mas tudo isso que eu estou mencionado é quando extrapola. A ansiedade é o exagero da preocupação. A angústia é a ansiedade que vai gerar, e o medo é a conjunção disso tudo que vai trazer. Aí tem pessoas aí sofrendo com síndrome de pânico, síndrome não sei mais do que, é tanta síndrome que existe na atualidade. Por quê? Porque quanto mais nós somos dominados pela nossa racionalidade que diz assim, não vai ser possível, isso não vai acontecer, isso é mentira de Deus, isso é promessa falsa. Enquanto nós não vencermos isso, nós vamos estar que nem Filipe, diante de Jesus falando abobrinha. Mas é necessário que eu e você entendamos, queridos, que com Deus as coisas não têm absolutamente nada de irracional. Tempo de Deus não é racional. Em primeiro lugar, tempo não existe para Deus. Tempo é uma criação humana. Tempo nem existe. Mas pastor, peraí, mas Einstein, na teoria da relatividade, falou sobre tempo e espaço. Presta atenção, querido. Para Deus não existe, Ele é eterno. Deus sempre existiu. Quem comemora aniversário somos eu e você. Porque nós temos um calendário pendurado na folhinha ou dentro do nosso celular que faz um ano que você comemorou aniversário. Vamos comemorar de novo. Deus é eterno, Ele sempre existiu, para Ele não existe o tempo. Aí a Bíblia, para a gente tentar fazer a gente entender isso, declara lá em 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como é que é? Tem 2 dias que Jesus então morreu na cruz do Calvário. 1000 anos é como um dia. E o nosso grande problema é o quê? Tempo. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai chegar na minha mão? Quando é que isso vai ser realizado? Quando é que essa promessa vai se cumprir? Quando é tempo? Entendo o seguinte, que por isso que Eclesiastes 3 declara, todas as coisas têm o seu tempo determinado debaixo do céu. O tempo da minha vida, da sua vida, é controlado por Deus. Então para de perguntar para Deus, Senhor, quando é que vai ser? Senhor, por favor, apresse esse tempo. Como figura de linguagem, queridos, é até aceitável, mas ninguém vai conseguir pedir a Deus para que Deus se apresse. Tem misericórdia. Deus está, tá bom, eu tinha planejado um tempo agora para você, mas eu olhei para o Álvaro, até que o Álvaro ficou bonitinho hoje, vou mudar o tempo, vou antecipar. Isso não existe. Vou orar para que Deus apresse esse tempo. Não gasta tempo orando assim, a oração errada. Não existe. O tempo é de Deus. Ele pode mexer com o tempo, Ele mexe com o que Ele quiser. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas não somos eu e você que vamos controlar o tempo de Deus. Não controlamos a matemática, não controlamos o tempo de Deus, não controlamos nem as leis físicas de Deus. Não controlamos, mencionei, o homem não controla o tempo. Você abre assim e fala assim, previsão de tempo, chuva, porque o homem fez cálculos matemáticos. E não choveu. Não choveu. Previsão de tempo, sol. E choveu. Aí a meteorologia diz sempre o quê? É uma previsão baseada em cálculos matemáticos. Mas sabe o que a palavra de Deus mostra a mim para você? Mateus 14, 25 a 31. Eu já estou terminando. Madrugada, Jesus dirige-se aos seus discípulos, depois de alimentar aqueles 5.000. Olha só, alimentou 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, e aí com 5 pães e 2 peixes. Depois desse milagre, ele chama os seus discípulos, manda que eles passem para outro lugar, para outra margem, e aí de madrugada, Jesus dirige-se a eles, andando sobre o mar.
Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Gritaram de medo. Por que eles ficaram aterrorizados? Racionalidade diz: ninguém anda sobre águas, bip, bip, não é impossível andar sobre as águas, se andar vai afundar, bip, bip, bip. Racional, 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 não ande sobre as águas, não ande, não ande. Se tem alguém andando sobre as águas, aí cadê a racionalidade agora? É um fantasma. Parte do racional para o irracional. O ser humano é muito complexo, é um absurdo o conflito da inteligência do ser humano. Racional não anda sobre as águas, então é um fantasma. Fantasma não existe. Aí ele parte do racional, que diz que não anda sobre as águas, e vai para o irracional, que diz que é um fantasma. E aí a Bíblia diz que eles gritam de medo, e gritaram de medo. É isso que a sua racionalidade vai fazer com você e comigo. Por isso que Satanás estimula tanto a racionalidade. Por isso que a ciência classifica você, aliás, a gente não, as pessoas lá fora, como animais racionais. Eu não sou um animal racional. Eu sou um ser humano, um ser humano. Deus, lê Gênesis lá, querido. Deus fez o homem num dia exclusivo para a criação. Criou tudo que é animal. Aí só no 6º dia vai e cria o homem. Então ele não me fez animal, ele me fez ser humano. Mas nós precisamos investir na racionalidade. A racionalidade afasta de Deus, a racionalidade gera medo, a racionalidade gera angústia, a racionalidade gera sofrimento. Então você é um animal racional. Não me ofenda, se você quiser assumir essa postura científica, porque a sua racionalidade impõe isso para você, assuma sozinho. Eu sou um ser humano, a racionalidade vai fazer você gritar de medo, a racionalidade vai fazer com que você não entenda nada da operação, da misericórdia e do poder de Deus. Aí Jesus vai e diz: coragem. Se fosse eu, eu falo assim: para de chorar que nem criança, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro diz assim: me manda aí ao teu encontro sobre as águas. E Jesus falou assim: então vem, quer meu filho, vem. E aí a Bíblia diz assim: saiu do barco, andou sobre a água, foi na direção de Jesus. E aí vem o vento, vento, estou no mar, estou andando, não é racional, não posso andar sobre as águas, homem não anda sobre as águas, não pode ser. E se não fosse Jesus, a racionalidade tinha matado Pedro. É lindo você ler que andou sobre as águas, porque agora já é fato. Eu queria ver eu sei o que é um mar encapelado, eu sei o que é uma tempestade em alto mar, eu sei o que é o oceano. Tive a oportunidade de navegar por todos os 3 oceanos, Índico, Pacífico, Atlântico, naveguei por todos eles, encarei tempestades que eu fiquei realmente preocupado. Aí, queridos, você vê, Jesus quer andar sobre as águas, anda, um ventinho. Basta qualquer coisa para desequilibrar a nossa fé. A nossa racionalidade sempre vai querer se impor à nossa fé. A nossa racionalidade sempre vai querer ser mais gigante que a nossa fé. Qualquer situação, eu sabia, não era bem assim. Onde está Deus? Quem é Deus? Por quê? Ventinho. Foi um ventinho que fez com que Pedro, a Bíblia diz assim, bastou um vento. E aí diz assim, ficou com medo, racional, e afundou. Aí quando afunda, passa a ser irracional. Salva-me, Senhor, salva-me. A gente vai da racionalidade para a irracionalidade assim, Sabe por quê? Desespero, medo, angústia, quando a gente vê que não controla absolutamente nada. É o ateu que quando a doença bate, aí vai visitar médium lá no interior do Brasil para poder fazer cura espiritual. Mas não é ateu, meu filho, não é ateu. Mas aí vou recorrer a tudo. Por quê? Porque se a ciência racional diz que não pode, e exatamente está afundando, Senhor, salva-me. Não espere afundar para gritar, Senhor, salva-me, não, queridos. Dentro do barco ainda grite, Senhor, salva-me. Porque se nós gritarmos no tempo certo, nós andaremos sobre as águas, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Vou terminar. A existência de Deus nunca vai ser racional para o ser humano. Salmo 14:1. Diz o tolo em seu coração. O que é que o tolo diz? Deus existe? Tolo
Sabe, não sinônimo de tolo. Peraí, gente, não ouvi. Esse também, não, idiota não, a idiota já jogou forte demais. Tem gente ouvindo a gente pelo Facebook, não faz isso comigo não. Foi ela que disse, não fui eu não. Tolo, doutor Rafael. Eu gosto do pessoal que é burro, bobo. Quer mais? Tolo. Irracional. Vamos lá, tem mais. Tolo. Em seu coração, Deus não. Diz o sábio em seu coração, Deus não existe. Diz o filósofo em seu coração, Deus não existe. Diz o teólogo, porque tem teólogos que não acreditam em Deus. Diz o teólogo em seu coração, Deus não existe. Para tudo isso, Deus tem um sinônimo. Tolo. Diz o tolo em seu coração. Vai lá. Salmo 53:1. Igual. Salmo 53:1 é igual a Salmo 14:1. Diz o tolo em seu coração. A Bíblia vai repetir isso. Diz o tolo em seu coração. Presta atenção, quando uma pessoa chegar para você e falar assim, não há Deus, foge, é tolo. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa pessoa não sabe nada, absolutamente nada. Isaías 45:5-7. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro, não existem outros deuses. Mas porque na religião tal tem 8.000 deuses, na religião fulana tal tem 6.000 deuses, na mitologia grega tem tantos deuses, semideuses, na mitologia romana, não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Fora de Deus não existe Deus. Deus é Deus. E aí diz mais, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Do nascente ao poente, em nenhum lugar há alguém além de Deus que seja Deus. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez, Ele a fundou, Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Mas pastor, e o que a gente faz com as pessoas que não creem em Deus? A Bíblia já diz também, Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai daquele que diz assim, Deus não existe. Ai, quando é que você diz ai? Quando dói? Quando alguém pisa no seu pé, você diz o quê? Ai. Quando alguém te dá um beliscão, você diz o quê, Maria? Isso, ai, muito bom, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Quem contende com Deus não passa de um caco. Olha o que a Bíblia diz. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Sabe o que é oleiro, queridos? Não é petro-oleiro não, por misericórdia. Oleiro também não é quem guarda óleo não, tá? Oleiro é aquele que faz o quê? Vasos de barro, oleiro. Aí ele está fazendo um vaso, aí ele fala assim, vou fazer um vaso de pescoço longo. Aí o vaso pergunta assim, o que você está fazendo aí? O vaso pergunta? Será que a obra pode dizer, ele não tem mãos? A obra pode questionar o seu Criador? Olha só, Pigmalião, ou seja, aquela estátua que o seu escultor que fez a estátua e se apaixonou por ela, aquilo tudo é história, é mitologia, não existe. A obra não questiona seu Criador. Eu e vocês somos criação de Deus, queiramos ou não. Eu não venho do macaco. Não adianta achar Darwin dizer, você é descendente do macaco, ele é seu primo. Pode ser seu, meu, não é. Você vem de quê? Eu fui criado por Deus, a sua imagem e semelhança.
Mas a racionalidade manda que a gente... A racionalidade, queridos, vai mandar naqueles que vão se submeter a ela. Eu já disse, eu não quero ser racional, eu sou um homem de fé. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.